Quando as pessoas falam sobre risco, quase sempre pensam na coisa errada. Pensam em preço caindo, pensam em volatilidade, pensam em gráfico vermelho. Howard Marks sempre achou isso curioso, porque para ele, essas coisas são apenas efeitos visíveis, não são o risco em si. O verdadeiro risco é algo muito mais silencioso. É aquilo que você não vê, é aquilo que você não entende, é aquilo para o qual você não está preparado. A maioria das pessoas não perde dinheiro porque o mercado caiu. Perde dinheiro porque não sabia o que poderia acontecer quando ele caísse. Existe uma diferença enorme entre algo ser arriscado e algo parecer arriscado. E essa diferença define quem sobrevive e quem desaparece ao longo do tempo. Howard Marks passou décadas observando esse padrão. Ele viu investidores entrarem em pânico em momentos previsíveis e viu outros permanecerem calmos em situações muito piores. A diferença nunca foi informação, nunca foi inteligência, foi entendimento de risco. Para Marx, risco não é um evento, é uma condição. É a possibilidade de um resultado indesejado quando as coisas não saem como o esperado. E o problema é que as pessoas tendem a avaliar risco apenas quando tudo já deu errado, quando o preço cai, quando a liquidez some, quando o mercado entra em crise. Mas nesse momento já é tarde. Risco precisa ser pensado antes, muito antes. Howard Marks costuma dizer que investir bem não é sobre prever o futuro, é sobre estar preparado para vários futuros possíveis. Essa ideia muda tudo, porque tira o foco da previsão e coloca o foco na sobrevivência. A maioria das pessoas quer saber o que vai acontecer. Marx quer saber o que pode acontecer se estiver errado. Essa é uma mudança sutil, mas poderosa. Quando alguém entende isso, passa a fazer perguntas diferentes. Não pergunta apenas quanto pode ganhar. Pergunta quanto pode perder. Não pergunta apenas qual é o cenário base. Pergunta qual é o pior cenário plausível. E, principalmente, pergunta se consegue continuar no jogo caso esse cenário aconteça. O erro básico sobre risco é tratá-lo como algo distante, algo raro, algo que só aparece em crises grandes. Marx sabe que o risco está presente o tempo todo. Ele apenas fica invisível quando tudo parece seguro. E é exatamente nesses momentos que ele cresce. Neste vídeo, vamos desmontar essa confusão comum. Vamos entender por que volatilidade não é risco, por que risco verdadeiro quase nunca grita, e por que a maioria das pessoas assume riscos enormes sem perceber. Se esse tipo de reflexão já faz você olhar para decisões passadas com mais cuidado, se inscrever no canal é a forma mais simples de continuar desenvolvendo essa visão mais madura sobre dinheiro e tempo. No próximo bloco, vamos atacar diretamente a maior confusão do mercado. A ideia de que volatilidade é sinônimo de risco. Existe uma confusão muito comum no mercado financeiro. As pessoas acreditam que volatilidade é risco. Quando o preço oscila, elas dizem que o risco aumentou. Quando o preço se estabiliza, acreditam que o risco diminuiu. Howard Marks sempre discordou dessa interpretação. Para ele, volatilidade é apenas movimento. É barulho. É a reação do mercado no curto prazo. Risco de verdade é outra coisa. Risco é a possibilidade de um resultado permanentemente ruim. É a chance de perder capital sem possibilidade de recuperação. Volatilidade pode ser desconfortável, mas desconforto não é risco. Na verdade, muitas vezes, a volatilidade reduz o risco. Quando os preços caem, expectativas se ajustam. Excessos começam a ser corrigidos. O problema aparece quando tudo parece calmo, quando os preços sobem sem interrupção, quando o consenso é otimista, quando ninguém fala em risco. Howard Marks costuma dizer que o risco não aparece quando as pessoas estão com medo. Ele aparece quando as pessoas estão confortáveis demais.
quando acreditam que nada pode dar errado. Nesse momento, o risco cresce de forma invisível, porque expectativas ficam altas demais. Preços embutem cenários perfeitos, margens de erro desaparecem, e qualquer surpresa negativa tem impacto desproporcional. Volatilidade, nesses casos, não cria o risco, ela apenas o revela. Marx entende que mercados tranquilos são frequentemente os mais perigosos. Eles incentivam o excesso de confiança, levam investidores a assumir posições que não assumiriam em ambientes mais instáveis. Quando a volatilidade some, as pessoas relaxam. Relaxam na análise, relaxam na disciplina, relaxam na gestão de risco. E é aí que os problemas começam. Risco não é o preço se mexer. Risco é não saber o que pode acontecer se ele se mexer. É não entender os impactos reais de um cenário negativo. É confundir estabilidade recente com segurança. Howard Marks sempre alerta que investir bem não é evitar volatilidade. É entender o que está por trás dela. É saber se você consegue suportar o movimento sem ser forçado a tomar decisões ruins. Quem não suporta a volatilidade não deveria estar naquele investimento. Porque o problema não é o mercado, é a estrutura do investidor. Quando você entende isso, passa a ver oscilações de forma diferente. Não como ameaças imediatas, mas como testes. Testes de entendimento, testes de preparação, testes de disciplina. Se esse bloco já mudou a forma como você enxerga movimento de preço, isso é um sinal de amadurecimento financeiro. No próximo bloco, vamos falar sobre algo ainda mais perigoso do que volatilidade: o risco invisível criado pelo excesso de confiança. Existe um tipo de risco que quase ninguém percebe, porque ele não aparece no gráfico, não aparece no noticiário e não aparece nos números. Howard Marks chama isso de risco invisível. Ele surge quando tudo parece funcionar, quando decisões passadas deram certo, quando resultados positivos se acumulam. O excesso de confiança nasce exatamente aí. A pessoa começa a acreditar que entende mais do que realmente entende. Ela confunde resultado com habilidade, confunde sorte com competência e passa a assumir riscos que não assumiria em outros contextos. Marx observa que o perigo não está em errar, está em errar sem saber que está errando. Quando alguém acerta algumas vezes, o senso de cautela diminui. Perguntas importantes deixam de ser feitas. Cenários negativos são ignorados. A margem de segurança encolhe e o risco cresce sem fazer barulho. Esse é o ponto central. Risco invisível não avisa. Ele se constrói aos poucos, em ambientes favoráveis, em mercados otimistas, em períodos de estabilidade. Quanto mais confortável o investidor se sente, menos ele questiona as próprias decisões. Howard Marks alerta que confiança excessiva é um dos maiores inimigos do bom julgamento. Ela leva a decisões que parecem lógicas no momento, mas que dependem de tudo continuar dando certo. E quando algo muda, o impacto é imediato, porque não existe preparo, não existe plano alternativo, não existe margem para erro. O investidor confiante demais não se protege, ele aposta. Marx entende que investir bem não é sobre sentir segurança, é sobre reconhecer insegurança, é saber onde você pode estar errado e quanto isso custaria. Quando alguém aceita que não controla tudo, passa a agir com mais prudência, reduz exposição, evita exageros, mantém flexibilidade. Excesso de confiança remove exatamente isso. Flexibilidade. Se você olhar para trás, vai perceber que grandes perdas raramente aconteceram em momentos de medo extremo. Elas aconteceram após longos períodos de tranquilidade, quando a confiança estava alta e a vigilância baixa. Se esse bloco faz você refletir sobre momentos em que se sentiu confortável demais, isso já é um alerta saudável. No próximo bloco,
Vamos conectar risco a algo ainda maior: os ciclos de mercado. E por que ignorá-los faz o risco parecer pequeno quando ele está, na verdade, no ponto mais alto? Risco não existe isolado. Ele se move junto com o ciclo. Howard Marks sempre enfatizou que entender o ciclo é essencial para entender o risco, porque o risco não é constante. Ele aumenta e diminui ao longo do tempo. E o erro comum é acreditar que o risco está maior quando os preços caem. Marx vê o oposto. Quando os preços sobem por muito tempo, o risco cresce. Expectativas se elevam. Padrões ficam frouxos. Exigências diminuem. As pessoas passam a aceitar menos retorno para o mesmo risco, ou mais risco para o mesmo retorno. Esse é o coração do ciclo. No início, quando poucos acreditam, o risco costuma ser menor. Preços baixos incorporam cautela. Com o tempo, à medida que a confiança cresce, o risco aumenta. Não porque o negócio piorou, mas porque o preço passou a embutir perfeição. Marx observa que ciclos não são apenas econômicos, são psicológicos. As pessoas extrapolam o presente para o futuro, confundem tendência com destino e esquecem que ciclos sempre viram. Quando isso acontece, o risco fica mal precificado. Ele não some, ele se desloca, sai do visível e entra no estrutural. É por isso que Marx não tenta prever o topo ou o fundo. Ele observa sinais: excesso de otimismo, facilidade de crédito, padrões relaxados. Esses sinais não dizem quando algo vai virar, mas dizem quão perigoso ficou continuar. Entender o ciclo não é adivinhar o tempo, é ajustar comportamento, reduzir exposição quando o risco aumenta, aumentar seletividade, manter margem de erro. Quando o ciclo avança, a pergunta muda. Não é mais "isso pode subir"? É "o que acontece se isso não subir"? Se você entende em que parte do ciclo está inserido, passa a tomar decisões menos emocionais e mais defensivas. O investidor que ignora o ciclo acredita que o ambiente atual é permanente. Marx sabe que nada é permanente, e é exatamente por isso que ele respeita o ciclo. Se esse bloco fez você repensar momentos em que tudo parecia fácil, isso é um sinal importante. No próximo bloco, vamos falar sobre o conceito que conecta todos esses pontos: a margem de segurança, o verdadeiro coração da gestão de risco. Howard Marks sempre voltou a um ponto central: margem de segurança. Para ele, essa não é uma técnica, é uma postura. Margem de segurança existe para proteger contra erros, porque erros são inevitáveis. Você pode errar na análise, no cenário, no tempo. A margem de segurança não evita o erro. Ela evita que o erro seja fatal. Quando alguém compra algo sem margem de segurança, está apostando que tudo dará certo, que o cenário base vai se confirmar, que o futuro vai cooperar. Marx nunca investe assim. Ele prefere decisões que funcionem mesmo quando as coisas não saem como o esperado. Margem de segurança pode aparecer de várias formas: preço abaixo do valor real, estrutura financeira sólida, baixo endividamento, negócio simples e compreensível. Tudo isso cria espaço. Espaço para errar, espaço para esperar, espaço para atravessar momentos difíceis. O investidor sem margem vive no limite. Qualquer surpresa vira um problema. Qualquer atraso vira pressão. Qualquer erro vira perda permanente. Marx entende que o mercado é imprevisível. Por isso, a proteção vem antes da ambição. Margem de segurança não elimina risco, mas reduz o impacto do risco. Ela transforma a incerteza em algo administrável. Se esse conceito muda a forma como você avalia decisões passadas, isso é um avanço real. No próximo bloco, vamos falar sobre um momento perigoso, quando o risco parece baixo, mas na verdade está no ponto mais alto. Existem momentos em que o risco parece pequeno, tudo funciona, resultados são positivos,
Problemas não aparecem. Howard Marks sempre alerta sobre esses períodos, porque é exatamente aí que o risco costuma estar mais alto. Quando ninguém fala em risco, o risco cresce. Quando retornos parecem fáceis, o cuidado diminui. Quando perdas recentes não existem, a memória coletiva falha. As pessoas passam a acreditar que o ambiente atual é normal e que continuará assim. Marx observa que o risco não desaparece. Ele muda de forma, sai da superfície e entra na estrutura. A alavancagem aumenta, padrões ficam frouxos, preços incorporam otimismo e a margem de erro some. Nesse momento, o risco parece baixo porque nada deu errado recentemente. Mas isso é apenas uma ilusão. Risco não é o que aconteceu, é o que pode acontecer se algo mudar. Marx costuma dizer que o maior perigo não é quando todos estão com medo, é quando todos estão confortáveis. Conforto reduz vigilância, reduz questionamento, reduz preparo. Quando o risco é subestimado, qualquer surpresa tem impacto grande, porque ninguém está preparado. Por isso, Marx prefere ambientes desconfortáveis, onde expectativas são baixas, onde preços já refletem cautela. Ali, o risco costuma ser menor do que parece. Se esse bloco faz você questionar momentos em que tudo parecia seguro, isso é exatamente o efeito esperado. No próximo bloco, vamos falar sobre por que a maioria das pessoas assume riscos sem perceber e como isso acontece de forma silenciosa. A maioria das pessoas não decide assumir risco, ela simplesmente escorrega para ele. Howard Marks observa que o risco raramente é escolhido de forma consciente. Ele surge por hábito, por comparação, por conforto. As pessoas olham para o que os outros estão fazendo, veem ganhos, veem histórias de sucesso e ajustam o próprio comportamento sem perceber. Quando todos ganham, parece seguro ganhar também. Quando ninguém perde, parece improvável perder. Esse ambiente cria uma falsa normalidade. O risco entra pelas pequenas concessões, um pouco mais de exposição, um pouco menos de margem, um pouco mais de confiança. Nada parece extremo, mas tudo soma. Marx alerta que o risco cresce quando as decisões deixam de ser avaliadas isoladamente e passam a ser justificadas pelo contexto. Todo mundo está fazendo. O mercado mudou. Agora é diferente. Essas frases quase sempre aparecem antes dos problemas. Assumir risco sem perceber é perder o controle do próprio processo. É trocar análise por consenso. É trocar prudência por pertencimento. O investidor consciente faz o oposto. Ele desacelera quando o ambiente acelera. Ele questiona quando todos concordam. Ele reduz quando todos expandem. Marx sabe que não perceber o risco é o maior risco de todos, porque elimina qualquer chance de preparo. Se esse bloco faz você lembrar de decisões tomadas no embalo do ambiente, isso é um alerta valioso. No próximo e último bloco, vamos fechar este vídeo com a ideia central. Sobreviver vem antes de ganhar. Howard Marks sempre foi claro sobre uma prioridade: sobreviver, antes de ganhar, antes de crescer, antes de buscar retorno. Sobreviver. Porque quem não sobrevive não participa do longo prazo. Marx entende que investir bem não é acumular acertos. É evitar erros que encerram o jogo. O mercado oferece inúmeras oportunidades, mas cobra caro dos imprudentes. Ele não perdoa a fragilidade, não perdoa a pressa, não perdoa a falta de preparo. Por isso, toda a visão de risco de Marx converge para um ponto: preservar capital, preservar flexibilidade, preservar tempo. Ganhos vêm como consequência, nunca como ponto de partida. Quando alguém coloca ganhar primeiro, assume riscos que não precisa. Quando coloca sobreviver primeiro, as decisões mudam. A ambição diminui, a clareza aumenta, a disciplina aparece.
Marx sabe que o maior inimigo do investidor não é o mercado. É a própria impaciência. É a crença de que sempre há uma urgência. É a sensação de que ficar de fora é perder. Mas muitas vezes ficar de fora é proteção. É preservar a capacidade de agir quando o risco voltar a ser bem pago. Sobreviver não é ser conservador, é ser estratégico. É entender que o tempo é o maior aliado de quem permanece. Se você absorver apenas uma ideia deste vídeo, que seja esta: risco não é volatilidade. Risco é não estar preparado. E quem se prepara prioriza sobreviver. Se este conteúdo ajudou você a enxergar risco de forma mais clara, se inscrever no canal é a forma mais simples de continuar desenvolvendo essa visão madura sobre dinheiro e decisões. Princípios do capital. Pensar bem é o primeiro passo para enriquecer.